Nessa noite, quero falar um pouquinho com você sobre o mundo espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, o mundo espiritual ele é muito mais real do que você imagina ou do que você acha que você sabe. Nos últimos tempos, muitos têm falado muito em se espiritualizar, sem entender o que é isso. Mas nessa noite eu vou tentar te explicar um pouquinho de como funciona o mundo espiritual. Por que muitas vezes você está tão para baixo, tão indeciso, você quer começar uma coisa e não continua? Às vezes você tenta ser constante nas emoções e não consegue. Você tenta perseverar, mas não consegue. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão do mundo espiritual. E para isso eu preciso começar te falando, sim, existe céu. Sim, existe inferno. E como existe céu e existe inferno, também existe Deus. Deus existe, pastora? Existe. O diabo existe? Sim, ele também existe. Ele é real. Deus existe, os seus anjos existem para trazer as boas novas para nós? Sim. Deus se divide em três, a Bíblia diz, na trindade divina. Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão. Então, Deus ele é dividido em Deus Pai, que é o Deus Criador, que criou os céus e a terra. Deus Filho, que é Jesus Cristo, que foi feito como sacrifício vivo. Nós comemoramos semana passada a Páscoa, para que nós pudéssemos ter salvação. E a terceira pessoa da trindade divina, e não menos importante, é o Espírito Santo, aquele que nos guia, que nos consola e nos dá poder. Então, nessa noite é preciso que você entenda. Se você, eu respeito, mas eu venho aqui te esclarecer nessa noite. A vida é muito mais do que você enxerga, do que você sente, ou do que você pensa que você vê. Atrás do que você faz, cada atitude que você toma, a maneira que você age, você acaba ativando ou desativando um mundo espiritual. E a Bíblia diz que todos nós somos criaturas. Todos nós viemos para o mundo como criaturas. Ou seja, nós não temos vida espiritual até o dia em que nós entendemos que nós precisamos que Jesus entre no nosso coração e habite em nós. A Bíblia diz isso, não sou eu. Ela diz que todos somos criaturas. Mas no momento em que Jesus entra no nosso coração, que a gente convida Ele para fazer parte da nossa vida, Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu naquela cruz para nos dar salvação, nesse momento, a gente deixa de ser criatura e a gente passa a participar do mundo espiritual sendo filho de Deus. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Até o dia que a gente aceita Jesus, a gente é criatura, ou seja, a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente não tem Jesus, a gente não é filho de Deus. Isso está na Bíblia, você pode ler em qualquer Bíblia, seja católica, evangélica, espírita, as Bíblias são todas iguais. O que acontece é que talvez a católica tenha 6 livros a mais, mas o restante são iguais, já li várias. Então, o que você tem que entender é isso. E talvez a primeira coisa que eu vou tocar aqui nessa noite, que você está sempre com um vazio enorme no seu coração, com uma tristeza enorme, nada preenche, você está sempre desanimado, apesar de ter... Você olha, você deveria estar grato, você tem uma vida boa, mas você não consegue ser feliz. Você tenta, às vezes, suprir esse vazio no teu coração com cervejas, com sexo, com séries, com exercício, com compras, com tantas coisas, mas esse vazio não preenche. Talvez o primeiro passo vocês ainda não fizeram, que é convidar Jesus, o Filho de Deus, para entrar no coração e para fazer morada, para morar com você e tirar esse vazio. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela traduz bem isso. Ela diz que o nosso coração é do tamanho, o vazio dele é do tamanho de Jesus, do nosso Deus. E quando a gente não tem Jesus, a gente tenta fazer de tudo. A gente tenta preencher de tantas formas. Daí a gente pensa, quando eu trocar de carro vai melhorar. Quando eu tiver uma casa assim vai melhorar. Quando eu tiver aquela cozinha assada vai melhorar. Quando o meu salário aumentar, esse vazio vai ser preenchido. Ah, se eu emagrecer, esse vazio vai ser preenchido. Se eu conseguir botar a cargo na empresa, esse vazio é preenchido. Se eu tiver uma empresa, esse vazio é preenchido. E não. O vazio só é preenchido quando Jesus é convidado a participar
no seu coração. E isso não é trocar de religião, isso é fazer um convite muito simples. Jesus, entra no meu coração, cuida de mim, preenche o meu vazio. É muito simples, você pode fazer agora mesmo, se você quiser. Então, a primeira coisa é essa, ativando o mundo espiritual e você convidar Jesus para morar no seu coração. Mas, quando você faz esse ato de fé, que aqui eu creio que muitos já fizeram, amém? Você, nesse instante, você passa a ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E é sobre o Espírito Santo que eu quero falar um pouco nessa noite. Porque talvez alguns realmente ainda não conheceram Jesus, vão ouvir hoje eu falar, vão ficar curiosos, alguns vão tomar por essa decisão, mas a maioria aqui já conheceu Jesus. Já entendeu quem é Jesus, já convidou ele para participar no seu coração. E nesse momento que você fez isso, o Espírito Santo entrou junto com Jesus no seu coração e começou a fazer morada. Mas você percebe que você não consegue ter constância no que você faz. Você percebe que você ora, mas não confia que Deus pode operar. Você começa algum curso, não consegue terminar. Você começa algo e você não consegue ser perseverante, até mesmo com Deus. Por quê? Falta ativar o Espírito Santo na sua vida. Sério, pastora? Sim. Sabe qual é o nosso maior problema, nós como evangélicos? Agora eu estou falando com o público que já aceitou Jesus um dia e está passando por esse tipo de problema. É que muitas pessoas acham que o Espírito Santo é simplesmente uma força, é uma unção, é talvez algo que vem durante um culto. Não, o Espírito Santo é uma pessoa como Deus e como Jesus. E ele habita em você. E ele, quando habita em você, ele tem várias funções. E eu primeiro, antes de entrar a fundo nos exemplos que eu trouxe para você, eu vou te falar as primeiras funções dele. Lá em João 14, 26, se quiser colocar no telão, pode botar. Diz, primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra no nosso coração. Ele é consolador. O que significa que ele é consolador? Significa que ele nos traz paz, conforto. Você não precisa me responder, tá, gente? É individual, não quero expor ninguém. Mas você tem paz na sua vida? Quando as dificuldades vêm, você sente paz? Quando acontece algo de errado que não foi como você planejou, você sente um conforto e você consegue ter confiança de que Deus é com você? Pois é. Quem faz isso é o Espírito Santo, como consolador. Ele vem e nos consola. Sabe aquela história de estar no momento mais difícil da tua vida? Você está até triste, mas você sabe em quem você confia e você não te abala? Esse consolo vem do Espírito Santo. Então, lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, pode terminar? Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, está provado, Jesus que falou, não sou eu, ele enviaria um Espírito Santo consolador. Segunda coisa, ele nos dá direção, discernimento. A coisa que eu mais escuto como pastora, nesses 18 para 19 anos à frente da igreja, é isso. Pastora, eu tenho que tomar tal decisão. Como é que eu sei que eu estou certo ou que eu estou errado? Sério, 89%, 90% das perguntas são essas, né, pastor? E eu sempre digo, querido, tu aceitou Jesus, o Espírito Santo está na sua vida, eu vou orar por você. Se for de Deus, vai ter discernimento espiritual, você vai sentir paz, uma paz que excede todo o entendimento. Agora, se não for de Deus, você vai começar a ter incerteza, não vai ter paz. Quem faz isso com a gente para não deixar a gente errar? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, além de ser um consolador, ele dá força e entendimento. Outra coisa que o Espírito Santo faz, já vai abrindo lá para mim, Gálatas 5, de 22 a 23. Ele transforma o nosso caráter. Hoje, meio-dia, a gente teve o prazer de estar com alguns irmãos, que a gente ama muito, almoçando, e nós conversávamos sobre isso com eles. O quanto Jesus transforma uma vida. Tu pode ter errado o que você, assim, ó, de tudo, ter feito de tudo na tua vida. No momento que tu
aceita Jesus, o Espírito Santo entra na tua vida, ele vai te transformando o teu caráter, de maneira que você era brigão, você era talvez uma pessoa reclamona, uma pessoa que não se importava com os demais, e o Espírito Santo, ele começa a te moldar com os frutos do Espírito, dia após dia, e você vai passar a ser uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa que ama o próximo. Isso não é eu que faço, é o Espírito Santo. Então, os frutos do Espírito estão ali, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, bom ânimo. Tem tantos, tá? Você pode depois ler em casa, posso botar os versículos no WhatsApp da igreja. Então, o Espírito Santo transforma o nosso caráter. E a última coisa que diz, coisa que ele é o nosso, e essa eu acho assim, linda, o nosso advogado junto ao Pai. O que significa isso? Lembra que eu falei que tem o Deus Criador Pai? Ele está lá no trono. Deus não desce, ele está lá no trono. Está lá olhando para a terra. Jesus entra no nosso coração, junto com o Espírito Santo. E muitas vezes a gente ora, e a Bíblia diz que a gente não recebe porque não sabe orar. Daí entra o Espírito Santo. E isso está escrito lá para você confirmar, se ela quiser colocar ali para mim, Romanos 8, 26. Entra o Espírito Santo e diz a Bíblia que ele intercede e ora por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Eu, Miriam, vou lá orar e digo, Jesus, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso que tu me ajude naquilo, me dê sabedoria. E talvez não é a forma como Deus Pai quer, mas diz a Bíblia que o Espírito Santo, quando habita em mim, em você, ele vai e ele com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele implora por mim e por você na presença de Deus para que Deus responda as nossas orações. Então, você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar se ativando espiritualmente. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite ele. Tenha certeza que a sua vida vai mudar. Não é da noite para o dia. Transformação é dia a dia, porque vai entrar esse Espírito Santo maravilhoso e ele vai mudar a sua vida. Fiz um resumo geral, deu para entender? Agora nós vamos para os exemplos para você ver como é real o que eu estou falando. E eu vou pegar um dos personagens bíblicos que eu pessoalmente mais gosto. Que eu admiro, porque eu me identifico um pouco com ele. O apóstolo Pedro. Quem conhece o apóstolo Pedro aí? Já ouviu falar no apóstolo Pedro? Mesmo quem não é da igreja, já ouviu alguma vez que ele foi um discípulo de Jesus, que ele era pescador. Amém? E eu vou pegar o exemplo dele para vocês verem o que é uma vida antes de ter poder sobrenatural, de ativar o sobrenatural, e o que é uma vida após aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus receber o poder do Espírito Santo. E eu vou te provar por A mais B que vale a pena, sim, buscar pelo Espírito Santo essa pessoa, a terceira pessoa, e não é porque ela é o número 3 que ela é menos importante, eu creio que ela é até a mais importante, porque é ela que vai te dar força, discernimento, consolação e vai interceder por você. Então vamos estar o apóstolo Pedro. Primeira coisa, eu gostaria que ela colocasse para mim no telão, se você quiser abrir sua Bíblia, seu smartphone, Mateus 16, 16. Mateus 16, 16. Hoje nós vamos abrir bastante coisa, Cecília. Mateus 16, 16. Diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá bom. Que situação é essa? Jesus está com os discípulos, tá? Eles já seguiam ele, estavam ali no início do chamado. E ele chega um dia e ele olha para os discípulos e dizem: tá, e vocês que estão me seguindo? Quem vocês acham que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? E Pedro se levanta, porque ele sempre era que falava bastante, um bom sanguíneo, né? Se levanta e fala assim: tu és Jesus, o Filho, tu és o Senhor, o Filho de Deus. Vai na cara e na coragem. Chuta. Porque para nós é fácil saber que ele é o Filho de Deus, nós sabemos toda a história, mas Pedro não sabia. Jesus estava recém ali. Muitos achavam que Jesus era alguém que ia fazer guerra em Israel e ia libertar ele dos romanos. Eles não tinham noção de que ele era Deus ainda. E quando ele fala isso, pode colocar o próximo, Neemias 17? Cecília, aliás, eu troco a minha filha com a minha irmã, é lindo. Então Jesus lhe afirmou e disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram,
Mas meu Pai que estás no céu. Jesus fez o quê? Elogiou ele. Concordam comigo? Amém? Está todo mundo comigo? Então, Simão Pedro, ele olha e diz, tu és Jesus, o Filho de Deus, com toda a ousadia. Concordam? E Jesus diz o quê? Pedro, é isso aí. E o pior é que não foi tu que descobriu, foi Deus que te revelou isso. Parabéns. E eu creio que Pedro, assim, olhou para os outros discípulos. Viram? Eu sei quem ele é. Vocês não sabiam, mas eu sei. Daí nós estamos no mesmo capítulo. Não sai do capítulo. E eis que é inconstância, quando a gente até aceita Jesus, mas não busca pelo Espírito Santo. No mesmo capítulo, Mateus 16, só que vai lá para o 16, 22, Cecília. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Pode ir para o próximo. Mas Jesus voltou-se a Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás. Uau! No mesmo capítulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi no mesmo capítulo, vocês estão vendo? O mesmo Pedro, que uns minutos antes da conversa, fala que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus começa a dizer, você pode depois ler em casa, 16 inteiro, que ele ia ter que morrer, que ele ia ser sacrificado, que ele tinha que fazer um sacrifício para que a humanidade fosse salva. Pedro olha e diz, não, Deus não vai permitir isso, eu não vou deixar tu morrer. Porque daí era o homem que estava falando. E Jesus fala para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Minutos depois que Jesus elogia, Jesus tem que Abschneider, xingar Pedro. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. E assim é eu e você. Muitas vezes a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, só que a gente não renova esse Espírito Santo, a gente não ora, a gente não busca, a gente não jejua, a gente não faz o que Deus mais mandou, que é amar o próximo como a nós mesmos, porque a gente pensa, eu já sei tudo, os outros têm que descobrir sozinho, não falo do Evangelho, sabe, não frutifica, porque a Bíblia diz que nós temos que frutificar. E a gente acaba achando que sabe tudo e não sabe, que nem Pedro. Vocês viram inconstância no mesmo capítulo? Perceberam? De novo, vamos lá. Pedro antes de batismo com o Espírito Santo. É bem rápida essa mensagem de hoje. Mateus 26, de 31 a 34, nós vamos ler. Essa é a mais conhecida, até quem não é da igreja conhece. Mateus 26, 31 a 34. Isso já estão lá no momento em que Jesus está fazendo a última ceia. Mesmo que você nunca leu a Bíblia, você já viu um quadro de Jesus numa mesa, com todo mundo na última ceia. Vamos lá. Então, lá, Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pode ir. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Só um pouquinho. Está lá na Santa Ceia, um pouco antes de Judas entregar Jesus e trair, para ele ser morto. Jesus está falando que ele vai ser um sacrifício, que ele vai ter que ser entregue, que ele vai ter que sofrer pela humanidade. E Pedro olha, se os outros te negar, não. Eu nunca vou te abandonar. Vai para o 34. E Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E o que acontece, gente? Não vou ler todo, você pode ler em casa depois. Naquela mesma noite, Jesus foi entregue, foi levado, e Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro era louco? Não, gente. Ele foi o fundador da igreja, e nós já vamos ver isso antes de encerrar. Só que o que acontecia? Até ali, ele estava pela força dele, pela convicção dele.
Ele sabia já quem era Jesus. Ele entendeu que ele era filho de Deus. Mas ele achava que as coisas eram pelo que ele pensava, do jeito que ele imaginava. Ou seja, o mundo espiritual ainda não estava ativado na vida dele. Ele ainda não tinha o Espírito Santo. Porque ao contrário de mim e de você hoje, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo desce. Naquela época, o Espírito Santo só viria depois que Jesus subisse aos céus. Então ele era impulsivo. Ele falava o que ele pensava. Muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja ou ali fora do mundo mesmo sem conhecer Jesus. A gente não consegue ser constante. Uma hora, o apóstolo Paulo fala isso. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero quando eu vejo eu estou fazendo. Por quê? Porque muitas vezes quem nos domina não é o Espírito Santo que deveria dominar. É a nossa carne, as nossas vontades. E é isso que eu venho te falar nessa noite. Nós já vamos ver o que acontece com Pedro após descer o Pentecostes. Talvez você até hoje tenha pensado, não, eu vou seguir minha vida do meu jeito, da minha maneira, e por mim está tudo bem. Só que o meu papel é te explicar que além do que você vê e que você enxerga, existe um mundo espiritual. Enquanto você na sua casa não se posiciona para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para seguir a Jesus, o diabo fica muito feliz com isso. E ele vem com ataques e você não consegue se defender. Mas no momento em que você entender que você precisa de Jesus, que você convida ele todos os dias na sua vida, e o Espírito Santo é renovado na tua casa e na tua família, o diabo vai até vir perto de você, mas diz a Bíblia que ele não pode chegar perto, que ele tem que ficar ao redor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos protege, nos dá força para vencer. Então talvez você está passando por muita necessidade, muita luta, você está numa inconstância, você não sente paz, talvez seja porque falta você buscar mais do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, eu como pastora venho te alertar, que você tem que entender que sem o Espírito Santo de Deus, você vai ser como Pedro era. Vai conforme o vento. Mas Deus tem para você força sobrenatural. Você quer orar e as pessoas serem curadas em nome de Jesus? Amém? Eu quero. Você quer profetizar e as coisas acontecendo na sua vida? Você quer conseguir proteger o seu lar e o seu trabalho? Sozinho, pelo teu braço, tu não consegue. Mas no momento que você conseguir e entender que o Espírito Santo está com você e você convidar ele para fazer parte da sua vida, essa realidade vai mudar. E eu vou provar para vocês através de Pedro. Se você depois em casa quiser ler, eu não vou ler essa parte, para não ficar muito demorado. Mas todo mundo sabe, comemoramos a Páscoa semana passada. Jesus morreu na sexta-feira, no domingo alguns sabem, glória a Deus. Jesus morreu na sexta-feira, no domingo o que aconteceu? Ele ressuscitou, venceu a morte, amém? Só que assim que ele ressuscitou, diz que ele andou 40 dias ainda com os discípulos, orientando, instruindo. E chega lá em Atos 1, onde nos descreve que ele vai com os discípulos, se despede, sobe, ele é assunto aos céus, né? E quando ele é assunto aos céus, ele diz, eu estou indo. Está lá em Atos 1, pode ler tudo em casa, não vou ler agora. Lê a Bíblia em casa. Atos 1 diz assim, eu estou indo, mas eu não vos deixarei sós. Eu enviarei o Espírito Santo, que vai consolar, tudo que eu falei lá no início, que vai dar direção, que vai dar força e que vai estar com vocês até o fim dos tempos. Daí diz a Bíblia que Jesus sobe aos céus, uma nuvem cobre, e vem os anjos, descem e falam para os discípulos, agora vão, fiquem em Jerusalém, fiquem orando, porque em breve, ele não disse quando, ele disse, em breve, o Espírito Santo virá sobre vocês. Estão entendendo que até aqui Pedro não tinha Espírito Santo? Para nós hoje é agora, se você buscar. Mas ali ainda não, porque Jesus tinha recém subido aos céus. Atos 1. Atos 2 diz que o povo estava reunido há muitos dias, só estavam 120, já tinha mais de 500 convertidos, mas só 120 permaneceram. E é assim, milhões se convertem, poucos querem presença. 120 estavam lá, buscando
por Jesus, buscando pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia em Atos 2, que de repente houve um barulho como de um terremoto, que moveu como vento impetuoso, e todos começaram a falar em línguas e receberam o batismo com o Espírito Santo. E aí onde eu quero chegar agora? Aquele Pedro, lembra aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, que estava com vergonha lá na cruz? Aquele mesmo Pedro, quando o povo de fora viu que lá dentro eles estavam que nem uns malucos falando em línguas e profetizando, começaram a falar o quê? Olha lá, um bando de louco lá dentro. Tem um monte de doido lá. Estão bêbados. Como é que eles falam em línguas diferentes? Aquele mesmo Pedro. Em Atos 2, de 14 a 31. Não vou ler. Você pode ler Atos 1, Atos 2 em casa, tema da semana. Ele levanta em pé. Antes, sem o Espírito Santo, ele negava Jesus. E agora ele se levanta de pé. E ele diz, não, a gente não está bêbado, não. A gente não está maluco, não. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele prometeu que não nos deixaria sós. E ele disse que viria o Espírito Santo. E que quando o Espírito Santo viesse, ia ser assim mesmo, ia ser derramado, ia ter língua estranha, ia ter coisas estranhas acontecendo, porque ia descer poder do céu. E é isso que aconteceu e confirmou hoje. E naquele dia, diz que 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Vocês estão entendendo que é a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem? Antes, Pedro tinha medo. Ele negava. Depois do batismo com o Espírito Santo, ele perdeu o medo e ele passou a ser um seguidor fiel de Jesus. Talvez a vergonha que você tem de falar de quem é Jesus na tua vida é porque ainda o Espírito Santo não teve a oportunidade de descer realmente sobre a sua vida. Ele até desceu quando você aceitou Jesus, mas você não busca, você não ora, você não lê a Bíblia, e Jesus está às portas e ele vem te falar nessa noite: meu filho, ativa o mundo sobrenatural. Para de sofrer sozinho. Tem o Espírito Santo que vai ser derramado sobre a sua vida se você crer. E aonde você puser o teu pé e a tua mão, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Segunda coisa que aconteceu com Pedro. Primeira, um sermão, 3.000 pessoas se converteram. Atos 2. Atos 3, está Pedro caminhando, indo para a sinagoga. Quando chega na frente da sinagoga, tem um coxo e cego lá. E ele pede esmola. Por favor, dê uma esmola. Pedro não estava sozinho, ele estava acompanhado. Se fosse o Pedro antes do Espírito Santo, ele ia dizer o quê? Está aqui. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Dinheiro, prata e ouro, eu não tenho. Mas o que eu tenho, que é o Espírito Santo, eu te dou. Levanta e tu está curado agora, em nome de Jesus. E o cara se levantou e ficou curado na hora, em nome de Jesus. O que está faltando para você ter fé para profetizar e fazer como Jesus disse, que as montanhas iriam se mover? Se você tivesse um grão de mostarda como fé, está faltando Espírito Santo, está faltando renovo, está faltando ativar o sobrenatural na tua vida. E o sobrenatural está aqui nessa noite. Não adianta eu como pastora buscar, o pastor buscar. Você tem que ser responsável pela sua busca. Todo dia onde você está, você pode profetizar. Você pode orar e as coisas vão acontecer. Se não bastasse, vamos lá. Pedro, Atos 5:15, esse põe, Cecília. Atos 5:15 e 16, que são 2 versículos. Olha o que aconteceu com Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Atos 5:15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse sobre algum deles, porque eles ficariam curados. Gente, depois do batismo com o Espírito Santo, até a sombra de Pedro curava. E você está aí, talvez, desculpa a expressão, sentado, choramingando, reclamando, murmurando e dizendo: minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado. E cadê o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Em vez de reclamar, começa a adorar. Em vez de reclamar, começa a chamar o Espírito Santo e dizer: Jesus, que o Espírito Santo seja renovado na minha vida.
Você não pode viver como uma pessoa que não conhece Jesus. Você já aceitou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre você. Você precisa ativar o Espírito Santo na sua vida. Talvez você está vivendo de qualquer jeito. Não é porque Deus quer, porque você não tem se posicionado para buscar o Espírito Santo. Tem culto de oração e daí eu estou cansado. Tem vigília e daí eu estou cansado. Jesus chama na madrugada para orar. Estou cansado, tenho que dormir. E o Espírito Santo dizendo, filho, me busca. Filho, me busca. Tem luta para te vencer, me busca. E você lá. Ai, mundo espiritual, né? Estou cansado. Mas eu acho que essas coisas que falam nem existem, né? Diabo não existe. Deus não existe. O céu é enjoadinho, é chato. É uns anjinhos caminhando assim nas nuvens. Isso é o que o diabo quer que você ache. O mundo espiritual é real. Enquanto você deixa de orar, tem alguém fazendo uma macumba talvez para você e você não sabe. Não quero te amedrontar, mas eu estou falando a verdade. As pessoas são más, elas não são boazinhas. Enquanto você não ora, o diabo está atacando o teu casamento. Enquanto você não ora e ativa o sobrenatural, o diabo está atacando as tuas finanças. E você, em vez de ser filho de Deus, se posicionar, está lá assim. Ai, que horror. Que difícil, né, gente? Os tempos estão difíceis, Lula, né, as eleições. Está tudo muito difícil. Está difícil para quem não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo age e reage. E nessa noite é esse o questionamento que eu venho fazer para você. Tinha mais coisas para falar de Pedro. Mas deu para entender o antes e o depois. Deu, né? O meu questionamento nessa noite é esse. Você quer ser o Pedro antes ou o Pedro depois? Quem você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que as coisas caem no teu colo e tu, ai meu Deus, ó céus, ó terra, deixa a vida me levar? Ou você quer ser um filho de Deus, realmente ungido, que sabe que sim, existe principados e potestades, e que você tem que se posicionar, dizendo, eis-me aqui, Jesus, usa a mim, eu quero ser usado por ti. Não vai ser o da direita ou da esquerda. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou me posicionar. E eu vou fazer a diferença onde eu estiver. Porque não é eu, é o Espírito Santo que habita em mim. Esse é o meu questionamento que eu te trago nessa noite. Tudo isso que eu falei é para você entender. Que talvez você, quando se converteu, você entendeu tudo isso. Mas passaram-se os anos. E acontece muito. Vem as lutas. Vem o ego inflado. Eu sei tudo. Eu acho que eu sei tudo. Nasci na igreja e não sei nada ainda, gente. Tem que saber tanta coisa de Deus. Não tem. Só vou saber a plenitude quando chegar no céu. E eu não quero chegar tão cedo. Só se ele voltar para buscar. Mas morrer ainda não, tá, Jesus? Deixa mais uns aninhos. Então, assim, ninguém sabe tudo. Você precisa ter um coração ensinável, de entender que talvez você parou em algum momento de orar, de jejuar, de buscar. Há quanto tempo faz você que é cristão? E agora eu falo com você. Talvez você está com a vida assim, ó, mas você nunca mais falou em línguas. Você nunca mais buscou a Deus de verdade. Você sabe, tipo, o que era lá no início, eu quero falar para Jesus de todo mundo. Hoje você vê uma pessoa e fala, a crise, né? Minha tia também teve câncer. Em vez de falar, eu conheço Jesus, Ele cura, Ele liberta. Não tema, eu estou contigo. A gente tem que se posicionar. Jesus que subiu aos céus, lá em Atos 1. Os discípulos ficaram sabendo por ele que ele não só subiu, como um dia ele não descerá na terra, ele voltará nas mesmas nuvens, mas não vai mais para ficar sofrendo aqui na terra e ser sacrificado de novo. Por que acontecer isso de novo? Com certeza. O ser humano é cruel. Ele vai das nuvens chamar um povo que está preparado, mas para subir. Não é de qualquer jeito. Não é, sabe, sendo religioso, vindo num culto no domingo e durante a semana inteira. Sim, se acontecer alguma coisa, Deus olha para mim. É todo o dia fervoroso na presença de Deus. Tem que estar com o cálice cheio do Espírito Santo. Tem que estar com a vida cheia do Espírito Santo. Porque senão Jesus volta e você fica. E é a minha maior dor, porque não adianta eu dedicar minha vida aqui e você não entender quem é Jesus. Você não entender quem é o Espírito Santo. Então a palavra nessa noite é, se você ainda não tem Jesus, se você até hoje não sabia disso, se achava que você era filho de Deus, não sou eu que falo. A Bíblia diz, lá em Marcos 15:16, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.
Jesus não invade coração. Esse vazio que você sente que nada preenche, não vai ser preenchido. Se você não convidar Jesus para entrar na sua vida, você é simplesmente uma criatura, e desculpa eu falar, uma marionete do diabo. Ele faz o que ele quer com você. Mas no momento em que você convida Jesus e diz, Jesus, eu entendi que não basta só saber que tu existe. Eu tenho que te convidar para preencher esse vazio, preencher a minha alma. No momento que você fizer isso, entra Jesus, entra o Espírito Santo. E você que já convidou Jesus, mas está ali, ó. Convidei Jesus um dia. Pastora, Daí assim eu venho no culto uma vez cada 20 dias. Eu oro quando eu lembro que está apertado esse negócio. Não, é todo dia. É todo dia. Pastora, são horas? Não. É conviver com Jesus. É não fazer nada sem falar com Ele. Gente, até para ir no mercado eu oro. Eu entro no meu carro e digo, Deus, olha a crise como é que está. Abençoa minhas compras. Que eu não compre nada que eu não preciso comprar. Que o diabo não me faça eu cair numa compra que não é necessária. Em tudo a gente tem que orar. O Espírito Santo está com a gente. Só que a gente começa a decair, não busca mais, não ora mais, não jejua mais. Um prato de salada lindo e carne para o diabo. Daí vem, pastora, está tudo tão difícil. Tá difícil. Para mim também está difícil. Só que tem uma diferença entre tu baixar a cabeça e tu se posicionar. Sou filho de Deus, o Espírito Santo está comigo. Eu tenho força, eu tenho fé e eu vou vencer. Feche teus olhos. A salvação é individual. O meu pai, quando era vivo, que era pastor, ele sempre cantava uma musiquinha. Quando eu era criança, eu não gostava, porque eu achava ela chatinha. Mas que ela dizia assim, se o meu pai não vai, não impeça a mim. Se o meu avô não vai, não impeça a mim. Se, sei lá, meu tio não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Por que ele cantava essa música? Porque a salvação é individual. A vida espiritual é individual. Talvez teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu esposo, tua esposa, não sentem o que você sente, a necessidade de ter uma vida espiritual e querem viver como criatura e está tudo bem. O meu papel é só ensinar aqui, não é julgar. Quem julga é Deus. Mas se você sentiu no seu coração que você precisa de Jesus, que você precisa preencher esse vazio que nada preenche. Sabe aquela dor de alma? Você chora, você não sabe nem por quê. Você se joga nos cantos e você não sabe. Sabe? Você corre, trabalha e nada preenche. Não tem paz em casa. Não tem paz no trabalho. Aquela pessoa que não consegue ficar em casa 10 minutos, que fica entediada porque não tem paz. Está faltando Jesus aí. Convida Jesus nessa noite para ele entrar no teu coração. Vou fazer uma oração agora. E é você e Deus, não vou expor ninguém, é você e Deus. Você pode, é simplesmente você dizer, Jesus, eu estou aqui, eu entendi, eu não quero mais viver sozinho, sozinha. Eu te peço que tu entra no meu coração, preenche esse vazio e mora comigo a partir de hoje. Se você quer fazer esse convite, faça daqui a pouco quando eu estarei orando. Agora, se você já tinha Jesus, já tem Jesus, mas, sabe, você com o tempo esqueceu que existia o Espírito Santo na sua vida. Você não tem buscado mais, você não tem orado mais. Você, às vezes, os ímpios estão te consolando, as pessoas que estão de fora. Você fala tanto que ele olha e te diz assim, pois é. Porque você que consolava, hoje é consolado. Está faltando Espírito Santo aí, convida ele para te ativar novamente nessa noite. E se você crê, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida mais uma vez nessa noite. E ele vai porque ele vai confirmar a palavra. Mas não basta você sair daqui cheio agora. Você tem que transbordar lá fora. Você tem que continuar buscando lá fora. Você tem que continuar lendo a Bíblia, orando lá fora. No teu dia a dia, em pensamento, falar com Deus a todo instante. Pedir a presença do Espírito Santo. Orar mais, jejuar mais. Sabe? Vida espiritual tem que crescer que nem uma criança. Tu pega um bebê, eu tive 2 prematuros, e tu tem que dar ali, de conta gotinha, até que eles crescem, aparecem. E assim é vida espiritual, não é da noite para o dia. É todo dia regando, é todo dia plantando, é todo dia orando, é todo dia crescendo espiritualmente. Então Deus te convida, talvez você parou no meio do caminho, hoje é dia de você voltar. E se em nome de Jesus você está muito bem, coisa boa, que
que ótimo para você, que você seja instrumento e derrame na vida das pessoas, porque talvez você está tão bem, que você não percebe que tem gente que está precisando de você para falar de quem é Jesus. Tem gente que está precisando da sua vida, que está tão em ordem, para conhecer Jesus. Então, nessa noite, Deus chama 3 tipos de pessoas. Primeiro, as que não têm Jesus. Segundo, as que já tinham e estão meio paradas no meio do caminho. E terceiro, as que estão bem, glória a Deus, mas que não estão frutificando, porque a Bíblia diz que o que não frutifica, Deus corta e lança fora, da mesma forma daquele que não conhece Jesus. Então, eu até acho pior, porque conheceu Jesus, mas não frutificou. Nessa noite, Deus te chama, volte a fazer o que você fazia. Volte a orar como você orava. Volte a falar de mim como você falava. Volte a profetizar como você profetizava. E não fica dando desculpa. Deus te chama nessa noite, é com você mesmo. Sabe aquela história de tinha que estar aqui a Joana, o Alex, sei lá quem? Não. É você mesmo que tem que ouvir essa palavra nessa noite. Tinha que estar aqui o Joãozinho, tinha que estar aqui o Gustavo. Não, é você que tem que ouvir essa palavra nessa noite, é para você. O Espírito Santo está tocando no seu coração e você sabe disso. Eu vou orar agora. Pai eterno, Pai poderoso, quem sou eu? Não sou nada, tu sabe disso, Pai. Mas eu tento orar, Jesus, e tento trazer a tua palavra. E agora nessa noite, eu venho orar em primeiro lugar, pelos que, Senhor, sentiram um desejo enorme de te ter como Senhor e Salvador das suas vidas. Não querem mais andar sozinhos. Sabem que a caminhada tem sido difícil, sentem esse vazio, nada preenche. Por mais que tenha as coisas, não preenche, falta algo. Eu venho orar por essas pessoas, porque agora elas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, vem e perdoa os seus pecados, entra nesse coração, entra nessa vida, preenche esse vazio, porque só tu é do tamanho da tua presença esse vazio. Vem e preenche, manda embora toda tristeza, toda angústia, toda perturbação, tudo que tem feito contra esse filho e contra essa filha, e que ele possa, a partir de agora, te convidar para morar, Jesus, e a partir de agora, todos os dias, falar contigo, entender que não está mais só, que tu está com ele e com ela. Agora, Pai, eu oro pela igreja, aqueles que há muito tempo já te conheceram, há pouco tempo, mas pararam no meio do caminho, pararam de interceder, pararam de orar, pararam de falar de ti, têm parado de buscar pelo Espírito Santo, têm deixado de lado. Pai, eu venho como tua serva te pedir, tem misericórdia de cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, renova agora, renova, Espírito Santo, começa a descer como línguas de fogo, como vento impetuoso, e começa a derramar unção, começa a derramar fogo sobre cada um. Desce, Espírito Santo, e renova os teus filhos, renova as tuas filhas, que toda a obra do maligno que tem vindo para entristecer, para atribular, para tirar o ânimo de viver, caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, passa agora, individualiza cada vida e cada coração, visita as casas, visita o trabalho, visita o lar, Pai, que o lar seja um lugar de bênção, que o trabalho seja um lugar de bênção, que onde eles estiverem seja um lugar de bênção. Espírito Santo, nós te convidamos, talvez muitas vezes temos te deixado de lado, mas nós viemos te pedir, Espírito Santo, tem misericórdia, volta a habitar em nós, volta a nos encher, volta a nos dar força para vencer o pecado, volta a nos dar força para te adorar, que nós possamos tomar um posicionamento de estar mais perto de ti. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, desce agora, desce, penetra nesse coração, no profundo dessa alma, desce agora e restaura quem precisa ser restaurado, cura quem precisa ser curado, transforma quem precisa ser transformado, ó Pai. Por mais que te busquemos, nunca buscamos que chega, nunca fazemos que chega, sempre precisamos mais e mais e mais de ti. Ai, Senhor, aqueles que estão bem, eu venho orar para que eles fiquem fortes e que não caiam, que eles continuem nessa força, mas que eles possam, Senhor, distribuir o que têm recebido. Não adianta termos um vaso cheio, mas não transbordar. Precisamos transbordar, Pai. Senhor, derrama do teu transbordo, derrama, Pai, derrama. Espírito Santo, confirma a tua palavra nessa noite, confirma a tua palavra sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai.
E que todo dardo inflamado do inimigo contra esse lar, contra essa família, caia por terra agora em nome de Jesus. Teu Espírito Santo entra lá nesse lar e nessa casa agora. E eu repreendo toda a obra do maligno, toda a obra do inferno, tudo que Satanás tem tentado plantar nessa casa, nessa família, para destruir esse lar. Eu me coloco como tua serva agora e peço que vá embora agora em nome de Jesus. Espírito Santo, limpa esse coração, limpa essa vida, Pai. Renovo espiritual, transbordo espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro bênção sobre bênção, porque não tem quem passe por ti, Jesus, que não seja abençoado. E nós vamos transmitir isso para os que não te conhecem, Pai. Amor, amor, amor. Servir quem precisa ser servido. Amar quem precisa ser amado. Porque julgar é só contigo, Deus. O nosso papel é amar e falar do teu amor, Jesus. Vem, Jesus. Fala com cada um. E que essa semana inteira a gente esteja preparado e seja lembrado por ti, Espírito Santo, do quanto precisamos dessa força espiritual. A vida é tão passageira, mas enquanto estivermos aqui, queremos viver sobrenaturalmente. Não é o que nós vemos, é o que nós cremos. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém? Amém? É só através do Espírito Santo que você consegue fazer o que Jesus disse. Ele disse que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia olhar para uma montanha, a gente ia dizer, te move e te joga no mar. E ela iria se jogar no mar. Não é literal o que Jesus queria dizer, que tudo que você pedisse em nome dele iria acontecer. Mas não adianta a gente fazer assim, em nome de Jesus aconteça se eu não estou cheio do Espírito Santo. Não vai acontecer. Vai ser que nem uns caras que queriam imitar Paulo lá em Romanos. E foram lá e imitaram, no nome de Jesus que Paulo prega, eu expulso esse demônio. E os demônios olharam e falaram assim, olha, peraí. Eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus. Mas vocês quem são? Que força você acha que vocês têm para me mandar embora? Daí chega o apóstolo e fala, sai em nome de Jesus, e saíram. Não é porque o apóstolo Paulo era maior, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Isso não é só para ele, é para mim e para você. Orar por enfermos não é só para o pastor, é para mim e para você. Falar de Jesus não é para mim, é para você também. O Espírito Santo está disponível. Nos últimos tempos derramarei do meu Espírito. Os velhos terão visão, os jovens correrão e não se cansarão. Recebe isso nessa noite em nome de Jesus. A vida está difícil? E daí o Espírito Santo me dá força para vencer. Sem o Espírito Santo já acabou, realmente, é só sentar e chorar, vamos chorar. Mas com o Espírito Santo a gente se levanta como um povo que crê e sabe que ele não falha. Amém? Deus abençoe você, sua família, lembre de quem você é filho essa semana, lembre do Espírito Santo.